Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1 e 1. Boa tarde. Isso, segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. Pois é, né? Segundou e atenção para o tempo e temperatura agora em Arapiraca, 32 graus, umidade relativa do ar em 44%, está muito, muito baixa. Tome bastante água e ventos a 21 km por hora. 32 graus, viu, gente? Se proteja, use protetor solar, boné, chapéu e se hidrate bem porque é necessário, tá? Muito bem, boa semana para você que está começando agora, passados 13 horas desse dia, que esse restante de dia seja abençoado para você, que essa semana seja abençoada. Um abraço aqui a todos os servidores públicos. Hoje é dia do servidor público, então todo mundo está tirando uma folga merecida, esticando aí, tendo mais um feriado na quinta-feira, que é a emancipação política da nossa cidade. E um aviso, a prefeitura substituiu o feriado de hoje para a sexta. Então, quem é funcionário público municipal vai ter um feriadão aí do tamanho do mundo, né? Começa na quarta-feira de tarde, né, não, Albertinho? E vai quinta, que é o dia 30 de outubro, emancipação política da nossa cidade, 31, que está sendo substituído por hoje, aí sexta, sábado e domingo, né? Então, um abraço aí a todos os servidores públicos municipais, aí também pelo seu dia. Esse feriado é federal, é estadual, é tudo? Todo mundo, né? Então, um abraço a todos. É um feriadinho que sempre muda, né? Mas aí, né? Vamos lá. Um abraço a todos os servidores públicos aí pelo seu dia. Quem desempenha com esmero e atenção a essas demandas, né? Para atender o povo. Muito bem, eu recebo hoje aqui a Luciana Pereira, ela é coordenadora pedagógica aqui da Escola Alternativa. A gente vai falar, claro, do Enem. Daqui a 15 dias... chega, os tambores vão rufar. O Enem 2025 tem mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados, sendo as mulheres o grupo majoritário, 60%. Os jovens de 17 anos são a faixa etária mais numerosa, seguido por 19 anos. São Paulo, Minas e Bahia concentram o maior número de participantes, enquanto Amapá, Acre e Roraima têm o menor número de inscritos. As provas ocorreram nos dias 9 e 16 de novembro de 2025, nas 27 unidades da federação, com horários específicos para o início e término de prova. O total de inscritos, 4.800.000 candidatos. Mulheres representam 60%. Jovens de 17 anos são os mais numerosos. Os estados com mais inscritos, claro, São Paulo, Minas, Bahia e também estados com menos inscritos, Amapá, Acre e Roraima. As provas dia 16 de novembro, horário de abertura dos portões, meio-dia e fechamento às 13. Olha, gente, cuidado com esse negócio. Todo ano, viu, né, Luciana? A gente vê os sem noção, né? Todo ano tem os sem noção. Quem são os sem noção? Os sem noção é o cara que vai fazer a prova, sabe que o portão abre meio-dia e sai de casa, meio-dia e 40, meio-dia e 50, achando que o trânsito é dele, tudo é dele ou dela, né? E chega lá, o portão... Não, mas falta um minuto. Sim, mas o horário é horário. Por falar nisso, já que o assunto hoje é Enem da Escola Alternativa, a Escola Alternativa, quando faz seus simulados, ela faz os simulados até no horário. Ou seja, se você não chegou às 13, como a gente diz aqui no Nordeste, você se lascou, porque você não entra. Boa tarde, Luciana, seja bem-vinda. Boa tarde, ouvintes. É um prazer, né, estar aqui novamente, né? Pra gente falar de um tema aí que também é um pouco polêmico, né? Não deixa de ser. É uma prova que muito extensa, longa, né? Que eu acredito assim, a gente trabalha lá na Escola Alternativa. É claro que o Enem é uma prova que mede o conhecimento,
vai classificar o aluno para ter um ingresso na universidade, né? Que ele almeja, né? Ele, de acordo com a nota dele, ele pode entrar em diversas universidades, né? Mas é uma prova, assim, muito extensa, cansativa, não é? E também, no caso, é uma prova que é um pouco injusta, porque, assim, os nossos alunos, eles vão concorrer com alunos de todo o território nacional, né? Uhum. Então, a gente sabe que a educação lá no Sudeste, né? No Sul, no Centro-Oeste, é uma educação que é uma educação muito mais... ela é muito mais, assim, exigente. Arrojada. Lá tem um preparo muito grande para os professores, não é? Tem também, assim, eles têm uma graduação que exige muito mais dos professores. Os professores, para trabalharem nessas escolas, eles têm que ter um mestrado em especialização. Então, são professores ali que estudam muito, né? Então, é claro que ele vai oferecer um ensino muito bom para esses alunos, né? Uhum. Então, a gente aqui, que mora no Nordeste, Alagoas, né? Por mais que a gente queira, né, oferecer esse ensino de qualidade, que a gente faz tudo para oferecer, mas o nosso professor, ele não tem o preparo que esse professor do Sul, Sudeste tem. Uhum. Não é? Aí é por isso que o Enem é um pouco injusto, sim. Uhum. Porque como era que era feito antigamente, né? A gente passou por vários processos seletivos, né? Eu lembro na minha época de que eu fiz o vestibular, era o vestibular tradicional, né? Tinha os pesos, né? Pronto, eu queria fazer medicina, então o que era que pesava mais? Biologia, química, né? Uhum. A redação. Então a gente se preparava muito para essas disciplinas e também se preparava para as outras que não tinham tanto peso. Mas o que tinha um peso, é claro que a gente estudava mais. Mas também tem um outro fator que contribuía muito. Às vezes o aluno estava preparado para fazer aquele vestibular, sim, mas emocionalmente ele não estava. Uhum. Era uma pressão psicológica muito grande, né? Em cima daquele aluno. Naquela época a gente também não tinha psicólogos. Tinha, mas era muito caro, né? Eu lembro que 2 vestibulares que eu fiz, eu saía de casa extremamente nervosa, vomitando. Eu tinha me preparado, eu estudava muito. Eu tinha 3 livros de biologia, eu tinha 3 livros de química, eu tinha 3 livros de física. E assim, nessas provas de peso, eu praticamente fechei todas as provas todas, né? Eu gabaritei. Mas quando foi na bendita prova de matemática, né? Eu saí de casa extremamente nervosa, achando que eu não iria me dar bem. E não me dei bem mesmo. Eu não passei no vestibular por conta de 2 questões. Aí eu não sei o que é o pior. Você perder por 2 questões, né? Aquela bola, né, que bateu na trave. Ou você não ter se dado bem numa prova, né? Não por 2 questões, mas por mais questões. Uhum. E você falou uma coisa, você falou de injustiça. E aí eu queria fazer um comentário de, além das injustiças dessas que você falou, queria deixar registrado aqui o meu repúdio como pai de aluna que vai disputar uma vaga no Enem, meu repúdio completo e total à Universidade Federal de Pernambuco, que abriu 80 vagas sem ingresso no Enem para militantes do movimento dos trabalhadores sem terra. Isso é uma vergonha, tá? Na minha opinião. Isso é uma vergonha. Eu tenho uma filha, ela está estudando o ano todo. Nesse momento, ela está em Maceió,
num intensivão lá do Camerino, com vários alunos da escola alternativa, inclusive, no centro de convenções, estudando, fazendo um aulão que é o dia inteiro, termina 19 horas, entendeu? Para esses desocupados que não fazem nada, só fazem baderna no Brasil, entendeu? Fazendo um negócio desse. E o pior é pior não é eles, pior é a faculdade que abre para esses caras ingressarem nela sem nenhum tipo vão fazer uma redação, né? Como pai de aluno, eu repudio veementemente. Isso é uma vergonha, isso é uma falta isso é uma tapa na cara de um pai de escola pública, de escola particular, que está lutando por uma vaga, entendeu? Para esses desocupados ocuparem 80 vagas no curso de medicina. Podia ser qualquer curso, tá? Na minha opinião. Porque, Luciana, eu sou a favor da meritocracia. Coisa que a galerinha aí não quer. Quer facilidade. Né? E eu ainda vou dizer a você, Pepes, que profissionais serão esses? Pois é. Pois é. Pega um cara desse aí, manda ele atender um senador, um deputado que defende isso aí. Ou o presidente que defende isso. Quem quer que seja. Né? É um absurdo, né? É um absurdo. Eu não vou dizer os nomes, porque eu não tenho obrigação, como jornalista, não tenho obrigação de dizer minha fonte e nem vou fazê-lo. Eu estava conversando com uma pessoa que é um preceptor de uma faculdade e ela disse assim para mim, essa pessoa disse assim para mim: André, eu sinto vergonha de analisar um aluno sextanista de uma faculdade que não sabe escrever. Esse é o nível. Tô falando de medicina. Eu tô falando de medicina. Tô falando de pessoas que não sabem, de médicos formandos, que não sabem fazer uma ausculta com um estetoscópio. É o básico. Que não sabem entubar um paciente. É o básico. Entendeu? Aí quando o Conselho Federal de Medicina cai em cima, o Conselho Regional de Medicina cai em cima para tentar regular, quem vem? O Supremo Tribunal Federal tira o poder do Conselho Federal de Medicina para regular as faculdades. O que é que acontece com isso? Você tem faculdades, sim, particulares, de boa reputação, que formam pessoas, e eu já ouvi um médico dizer aqui, professor da UFAL, que me disse aqui, esse eu posso falar, doutor Carlos Valeriano, a quem eu quero mandar um abraço, ele disse assim: André, o que faz o curso é o aluno. Isso mesmo. Não é a faculdade, é o aluno. O aluno querendo estudar, André, ele vai estudar. Seja na federal, seja na particular, qualquer um ele vai estudar. Quando o aluno quer, ele faz a diferença, né? Mas assim, você pegar uma pessoa que não sabe escrever, que não sabe fazer uma ausculta, né? Então, o que é que a gente tá, quem é que vai ser atendido? Você tá entendendo? Vai ter gente matando gente por aí. E gente, por que eu tô falando isso? Rapaz, faz 12 anos que eu tô aqui, né? E muita gente, uma vez perguntaram: você é médico? Eu digo: rapaz, você acha que se fosse médico eu tava atrás do microfone, era? Se fosse médico eu tava no consultório, rapaz, atendendo meus pacientes, tratando das pessoas, ia trabalhar num posto de saúde, como numa UPA, como a maioria dos médicos brasileiros de Alagoas e de Arapiraca faz. O cara tem um consultório dele, ele atende no sindicato, ele atende no CMI, ele atende no posto de saúde, ele atende numa clínica popular. É assim, a vida do médico é assim, né? Mas aí, para alguns, eles acham que todo médico é rico. É rico. Não, o médico é rico, né? O médico tem que ser assim mesmo, porque o médico é rico. Então, é assim, tem uma parte da sociedade que entende, como eu, entende o que é um médico. Eu sempre entendi, porque trabalhei a vida inteira com eles. Sei como é, como representante que eu ia visitar um de um por um ali, Luciana. Mas, com tudo isso, eu gostaria de falar coisas boas. Ontem, nós tivemos uma aula da saudade, uma coisa incrível. Você vai ver algumas imagens aí
na escola alternativa. Foi feita ontem a aula da saudade do terceirão, tá? Muita emoção envolvida, muita coisa envolvida, né? Essa aula do terceirão foi voltada para o Enem, Luciana, foi muito bacana, né? Um abraço aqui à professora Toninha, a Ana, a Paula, a Aninha. Aí, Alan. Essa aí é a minha filhota. Essa aí era uma caixa que a gente fez escondido deles, colocando algumas lembranças da vida deles, da vida acadêmica deles, né? E ali tem umas cartas da avó, minha, do irmão. Cada pai fez isso daí. Eu tô colocando a foto da minha filha porque eu fiz para ela. Mas cada pai fez isso. Esses foram 63 alunos. Um abraço aqui ao Matheus, filho lá do menino Cid Clay. O Cid Clay. Um grande abraço ao Cid Clay também, que não perde no Saúde em Foco. O Matheus é um menino autista que tem todo o amparo, todo o carinho da comunidade, né? Acadêmica ali da escola alternativa, os professores, os coordenadores, né? Foi um momento de confraternização muito bacana com os pais, um momento ímpar com os pais ali. Esse é um momento que a gente sempre faz, né? Todos os anos. Eu lembro na época da Ana Luísa, minha filha, foi um pouco diferente. Não foi... Dá uma pausa aí só um pouquinho, Luciana. Essa árvore foi plantada pelo professor. Pelo meu pai. Tá? Pelo professor Brasil. Caldino. Isso. Essa árvore é um pau-brasil. E nessa árvore dá para vocês perceberem que tem algumas coisas penduradas ali. São os corações que os alunos escreveram algumas coisas, colocaram seus corações, os pedidos dos seus corações ali naquela árvore. Foi um momento lindo, ímpar, né? Um momento muito bacana. Eles estão ali colocando, ó, você está vendo que tem alguns alunos ali colocando os corações ali, os pais tirando foto, enfim, mas é um pau-brasil, foi a primeira árvore plantada na escola alternativa. Vamos registrar isso aqui. Vai, não vai, esse pau do Brasil, quando chove, né, ele não aguenta muito o peso da chuva. Às vezes umas galinhas caem, mas aí a gente vai preservando, né? Nosso pau-brasil aí, histórico. Tem também arapiraca lá, a gente tem plantar arapiraca. Esse momento é um momento que a gente sempre procura fazer com os alunos, né? Para que eles tenham também um apoio da família, né? Porque, queira ou não, é uma carga muito pesada que esse aluno que vai enfrentar o Enem, né? Uma carga psicológica e emocional muito grande. E a família é fundamental nesse processo, né? Para dar o apoio ao filho, né? Então, ali os pais mandam as cartinhas, né? Mandam mensagens incentivadoras, não é? Mensagens para que eles se sintam confiantes, para que eles possam fazer uma boa prova. E se por um acaso não der certo, os pais estão ali para dar todo o apoio a esse aluno, porque é um aluno ainda muito novo, né? Que sai da escola com 17 anos para decidir a sua profissão, o que é que ele vai querer ser. E teve pais lá que relataram, Luciana, que a filha, eu acho que eu esqueci quem foi, que tentou 4 vezes, a filha da professora Kerly, se eu não me engano. Foi, a Elícia. Ela tentou 4 vezes para a medicina e ela só queria medicina, e tá certo. Se Deus colocou um sonho no seu coração, meu amigo, não abra mão daquele sonho, não. É porque se ele colocou no seu coração é porque você tem capacidade de realizar. Agora, Luciana, eu ouvi uns dados ontem que nem querendo, Albertinho, eu consigo me lembrar. E você sabe disso, porque você tá lá. Gente, a quantidade de simulados, a quantidade de laboratório de redação da escola alternativa, né? A professora Kelly, quero mandar um abraço aqui a todo o corpo docente da escola alternativa, de todo mundo que está lá, né? São professores abnegados que estão ali passando os conteúdos para a prova, para os alunos, 60 e poucos alunos, não é fácil. Luciana, eu não sei quantos são, agora eu queria que você falasse, porque eu vou falar um negócio, como pai de aluno, nem eu sei, eu só sei de uma coisa. Minha filha teve meses ali, que foi de domingo a domingo para a escola. Eu até dizia, minha filha, não tá muito não. Ela disse, tá não, pai, tem que ser assim mesmo. Então, parabéns aqui à Escola Alternativa, a Paula mais uma vez aqui, né, para dizer que é pesado. É pesado. Mas quem foi que disse que a vida lá fora é leve, Luciana? É isso aí, né? Quando a gente foi mudar de sistema de ensino, nós procuramos, né, conhecer vários sistemas. E quando eu peguei o livro do Ari de Sá, né, o SAIS, o material pedagógico que a gente usa, eu simplesmente disse, era esse material que eu estava procurando. E olha que eu trabalho com
mais com a educação infantil e Fundamental 1. Mas eu já sentia a necessidade de ter que complementar com o material que a gente usava, né? E quando veio aquele material, aí a gente se apaixonou. Mas aí a gente já tinha o quê? 21 anos nesse material, né? Aí tinha a questão da insegurança para mudar. Tinha a resistência dos meus pais. Mas foi quando a gente foi a Fortaleza e realmente foi conhecer o material lá, né? Onde ele era feito, a gente conheceu as escolas. Esse material, ele surgiu... Era um material de um curso, como se fosse um cursinho para vestibular. E esse cursinho aprovava muito lá em Fortaleza. Então, teve um professor lá que chegou e disse: eu queria comprar esse material. Aí o dono desse cursinho: não, mas esse material é nosso, a gente produz só para uso próprio. Mas a gente não está interessado em ver. Mas assim, aí foi aquela primeira conversa, né? Aí eles pensaram, disse, por que a gente não estender isso para mais pessoas, né? Uhum. E aí começou. Uma escola foi adotando, outra foi adotando. E assim, quando a gente chega no Ceará, parece que a gente está em outro lugar. Eu fiquei abismada em ver tanto aluno estudando. Era aluno dando aula para o outro. A biblioteca lotada. Eu fiquei... Tinha a turma lá do ITA, do IME, né? Que são os vestibulares mais difíceis, né? Sim. Que a gente tem. Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E assim, eu fiquei impressionada. E perguntei, né, a um dos coordenadores lá, qual era o segredo daquilo. Ver tanto aluno ali engajado, estudando, um ensinando o outro. Eu perguntei até se era água de lá, do Ceará. Que era diferente, né? E assim, meu pai é cearense, né? Meu pai nasceu lá no Crato, né? Na terra do Padre Cícero. E meu pai, ele se alfabetizou com 14 anos. Meu avô dizia que o lápis dele, a caneta dele era inchada. Então ele fugia de casa para estudar. E foi assim que ele começou a vida dele, né? De professor e um educador nato, né? Meu pai. Então eu vi que ali, aí eles me explicaram que era a cultura do Ceará. Entendeu? O Ceará sempre foi aquele país que enfrentou muita seca, né? Então a única forma que eles viram para sair daquele processo era através do estudo. Uhum. E aí a gente vê nos números a quantidade de alunos cearenses medalhistas, alunos que entram no IME, né? No ITA. A maioria é tudo do Ceará. Verdade. E tem outro detalhe aqui, Luciana. Peguei uns números aqui, olha isso. O Sistema Aridiçá tem 1.300 escolas em todo o Brasil. O sistema. Mais de 530 mil alunos, com 97% de fidelização. Ou seja, as escolas que usam o Sistema Aridiçá, de 100, 97 permanecem com o Sistema Aridiçá. E cerca de 6 mil visitas às escolas todos os anos. Tá? Então esse é o Sistema Aridiçá, que é o SAIS, que é desenvolvido na escola alternativa. Se você agora tá na época já de pré-matrícula, vamos dizer assim, dos seus filhos. Se você tem alguma dúvida, conclamo a você a conhecer o sistema antes de conhecer a escola. Você vai lá para conhecer o interior, o que a escola faz, os resultados da escola no Enem. Ana Júlia, primeiro lugar de matemática no Brasil em 2024. Não foi em Arapiraca, não. Foi no Brasil. Você vai ouvir no intervalo aí, Ana Júlia Rocha. Ela esteve aqui com a gente para confirmar e atestar o que eu estou falando. Já está fazendo medicina na Uncisal. Ela vai fazer 1 ano que a Ana Júlia Rocha está em medicina. E assim, a Ana Júlia Rocha é nossa aluna desde maternal. Pois é. E assim, quando a gente foi nessa viagem, né? Foi até engraçado. Foi no mesmo dia que o avião do Eduardo Campos caiu. Virgem. O Clebson era a primeira vez que ele ia andar de avião. Ele disse, para, Albertinho, que eu não vou mais não.
Aí eu disse, meu irmão, na história do Brasil, ainda não teve um dia para cair 2 aviões no mesmo dia. Não vai ser o nosso. O de hoje já caiu, né? O de hoje já caiu. Então vamos embora. Aí a gente foi, né? E assim a gente ficou encantado, né? A gente sabe que mudanças geram expectativas, né? Geram expectativas, um pouco de insegurança, mas a gente foi. Mudou, né? E nessa mudança, foi uma mudança que foi assim, de dentro para fora. Quando a gente fala assim de dentro para fora, o professor teve que trabalhar mais, o coordenador teve que trabalhar mais, né? Porque era um material mais robusto, era um material que exigia muito mais. Mas foi glorioso, a gente virou revistinha lá no SAIS. Porque com o primeiro ano de SAIS, nós conseguimos o primeiro lugar no Enem aqui em Arapiraca. Tivemos as melhores notas em redação, porque o material Aridiçá em redação não tem igual. Você me perguntou o número de simulados. Isso. E de laboratório de redação. E de laboratórios de redação. Os simulados, eles acontecem a cada 15 dias, né? Ou seja, tem 2 simulados no mês. É. O aluno do terceiro ano, ele não faz prova, só simulado. São mais livros, né? Ele tem aula durante 2 dias na semana integral. Isso. Né? Terça e quarta. E assim, a gente não dá moleza não, porque a vida não dá moleza não. Se tá pra lá, pra escola alternativa, é pra estudar. E o simulado, Luciana, não pode usar celular. Tem Nada que chegar, de se celular, chegar um e um não entra. Detector de metal na porta. Na porta. E quem achar ruim, não estuda lá não. É. Entendeu? Então, ou a gente fazia isso, André, ou então a gente não ia conseguir oferecer uma qualidade boa de ensino, como Arapiraca, nossos alunos, né? Merecem. Porque hoje em dia, eu posso lhe dizer com toda a franqueza, não existe mais necessidade do pai pegar o seu filho e botar para estudar em Maceió. Nenhuma. Porque por 2 anos nós tiramos o primeiro lugar em Alagoas. Somos 7 vezes lugar no Enem aqui em Arapiraca. Redação, já tiramos também primeiro lugar geral. E assim, a gente não diz isso com vaidade. Não. Mas é para dizer com orgulho. É com orgulho, com humildade, porque tudo é fruto ali de muito trabalho, né? De muita dedicação. Muita dedicação. É dedicação de professor, é dedicação de coordenador, os próprios alunos, né? Os pais. Eu fiquei espantado, Luciano. Hoje pela manhã, nós fomos levar os nossos filhos a mais ou menos umas 4h45, Alberto. Amanhã o ônibus saía às 5h10. Atrasou um pouquinho, sempre, mas sempre tem um atrasozinho. Mas foi muito organizado, muito bem organizado. E foram 3 ônibus e uma van lotados. Uma van com a capacidade que ela poderia levar, viu, gente? Logo dizendo aqui. E os ônibus também. Ônibus confortáveis, com ar-condicionados, tudo certinho. Né? Saíram 3 ônibus daqui e uma van. Em direção ao centro de convenções, onde tá tendo um aulão lá. Aulão. Do Camerino. Do professor Camerino. Nosso parceiro. Isso. E, Luciana, a gente vê nos olhos daquela galera do terceiro, né, um brilho diferente. A gente vê um brilho diferente. Eu não sei, tem muita gente ali que não só vai fazer medicina não, tem outros que vão fazer outros cursos, estão lutando por outros cursos tão concorridos quanto medicina. Afinal de contas, hoje não tem mais nenhum Enem fácil. Não. Por falar nisso, Luciana, o INEP ia divulgar somente hoje o local de prova dos alunos que fizeram inscrição para o Enem, mas anteciparam sexta-feira. A gente deu aqui em primeira mão. Os locais de prova já estão definidos, já foram liberados, né? Os alunos que porventura estavam esperando já devem ter consultado, porque a notícia já se espalhou há muito tempo. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: eu já sei a resposta, mas talvez o nosso público não saiba ainda. A escola alternativa terminou já as aulas do terceiro ano, ou até quando vai? Não, deu uma parada agora, né? Para eles descansarem um pouquinho, né? Para refrescar a cabeça, porque preparados eles já estão. Sim. Né? Então, passa o Enem. Aí tem aqueles, né, que gostam muito da escola, que ficam em recuperação, né? E gostam da cantina do Albertinho. Aí voltam, né? Depois do Enem para fazer a recuperação.
E a gente ainda continua com a escola, né? Porque tem o Fundamental 1, tem a educação infantil, né? Mas até o dia 9 tem aula pro terceirão, não tem? Tem. E depois do dia 9 também tem até o dia 14. Não é isso? Tem aula, sim. Então, a gente deixa esse tempinho também para que o aluno possa descansar um pouquinho a mente, que a gente sabe que o rojão é grande, né? Foi pesado. Foi puxado. Pesado. E eu vou lembrar a você, na época você ainda pegou uma época boa, que os simulados, a maioria era quinta ou sexta. A da Ana Luísa era no domingo, igual o Enem. Ele praticamente não viajava de domingo. Porque tinha que Final deixar. de semana. Tinha que deixar e tinha que levar. Aliás, tinha que levar e tinha que pegar. A gente fazia tal qual. Foi o primeiro, assim, ela começou com o SAIS no 7º ano, né? E vou dizer a você, a minha filha não fez nenhuma curso isolada de redação, não. Ela só fez os laboratórios da escola. Já está atendendo? Laboratórios da escola, não, tá terminando. Não, né? tá fazendo plantão, né, Alberto? Acompanhada, lá, supervisionada pelo médico. E assim, ela sempre teve uma facilidade muito grande para escrever. Ela fazia uma redação muito rápida. Quantos anos já? 3 anos de medicina? Não, ela já vai se formar, meu filho. Agora? Ano que vem. Meu do ano. Em 2026 já? Uhum. Meu Deus do céu, como passa rápido isso. Então, assim, ela nunca fez, né? Já escolheu a especialidade? Que é GO. Ginecologia e obstetrícia. Certo. Aí, assim, ela nunca fez. Só foi o da escola. E ela tirou 960 na redação. Pra você ver aí o quanto a gente investiu, não é? Para que a gente chegasse a esse resultado, não é? E eu sempre bato assim nessa tecla, assim, quanto mais cedo o pai colocar o aluno numa escola que puxe mais, né? Que ele queira um maior rendimento, que ele busque uma universidade pública, ou até mesmo particular mesmo, ele coloque logo. Ele não deixa para colocar só no 3º ano, não. Porque também a gente não vai fazer milagre. Entendeu? Não tem como um aluno ter passado o tempo todinho na vida escolar dele em uma outra escola, onde a gente não conhece aquele aluno, para quando chegar no 3º ano, o pai querer que a gente faça um milagre. Não. Se for para colocar, coloque logo no 9º, porque o nosso 9º já é a nível de 1º ano. Uhum. Entendeu? Uhum. E ali ele vai fazer o ensino médio. E eu vou dizer a você, essas nossas turmas que deram os melhores resultados são alunos que estão lá desde a educação infantil. Não é? A base consolidada. E além de tudo, a escola alternativa, a Paula falou sobre isso ontem, né? Ela pedindo desculpas, que eu acho, viu, Paula, que não era necessário. Ela disse assim, gente, eu quero pedir desculpas porque eu sou muito exigente, né? Eu pego no pé aqui com a questão de horário. Menino que vem para aqui sem farda não entra. Menino que chega atrasado, fora de hora, também não entra. Sandália no pé, porque não pode, a escola tem um fardamento para exigir e tem que ser cumprido. E eu me lembrei dos meus tempos de criança. Eu só voltei para casa uma vez, porque naquele tempo a calça jeans era a calça jeans escura, né? Não podia essas calças pré-lavadas, Albertinha, né? Bamba. Exatamente. Aí lá vai eu, pobre bicho, só tinha 2 calças daquela, pô, entendeu? E eu acho que era no inverno, as 2 tava sujas. Eu digo, eu vou com essa mesma, aquela clarinha. Quando cheguei lá, a minha disse, pode voltar. Mas professor, rapaz, eu não gostava de perder aula. Eu era um aluno Caxias, eu não perdi aula por nada nesse mundo. Eu fiquei revoltado. Pode voltar. Naquele tempo era calçado preto ou azul marinho, calça escura, jeans e camisa da farda da escola. Pronto, você só entrava assim. Eu estudei no São Francisco. No São Francisco não podia nem calça jeans. Era aquelas calças azul. De tecido. De tecido. A blusa da farda e o tênis. Só podia ser aquele tênis bambazinho, né? E assim, sempre foi muita exigência, né? E
Mas tem que ser assim. Porque assim, a vida lá fora não é fácil não, gente. Se não tiver disciplina, se não tiver regra, se não tiver exigência, a coisa fica frouxa. É verdade. Fica frouxa. Inclusive, você me falando sobre isso, me veio na mente uma coisa. Eu sempre ensinei isso aos meus filhos, Luciano. Eu disse, olha, em relação ao horário, eu sou Caxias com negócio de horário. Pra mim, eu tenho uma reunião hoje de 2h30, quando eu sair daqui. Tem uma reunião de 2h30. Eu vou chegar lá, pra eu chegar lá 2h20 no máximo. No máximo. Porque quando você atrasa, tá? Quando você atrasa, eu aprendi isso, né? Você tá menosprezando a outra pessoa. Isso mesmo. Você tá dizendo para aquela pessoa que o seu minuto, o seu tempo é mais precioso do que o dela, né? Quero até mandar um abraço aqui pro meu querido Ryan, que a gente vai se encontrar daqui a pouco, né? Ele é diretor aqui da Coringa Tour, que é nosso parceiro aqui no Saúde em Foco. Um grande abraço. Os filhos dele estudam lá. Sim, eu sei disso. Inclusive, o filho dele se formou com o Ian. Né? Dentista, já tá terminando, eu acho que no ano que vem também. Já deve estar terminando no ano que vem, 2026, eu acho que 2026 que termina, né? Então, um abraço pro senhor. Um abraço aqui também pra dona Vera Lúcia Caetano e também para o Davi Henrique, dizendo boa tarde aqui. E aí me veio a lembrança de uma coisa, Luciana. Quando você vai voar, quando você vai viajar de avião, chega atrasado no aeroporto? Acabou. Chegue lá atrasado 1 minuto, no portão. Tem nem reembolso. Você não entra, meu filho. Simples assim, você não vai entrar. Aí por que no Enem tu quer, ou porque na escola tu quer chegar atrasado? Entendeu? Não, mas o menino é meu amigo. Não tem amigo não. Sid Clay é amigo, mas ele tá cumprindo ordem. Você vai entrar até 1 hora. Até 1 hora. Então assim, eu sempre falei pros meus filhos, Luciana, peque por excesso. Você não sabe como é que tá o trânsito. Entendeu? A gente tinha um compromisso ontem em Maceió, lá do nosso filho. Ele falou comigo. Pois é. Depois, nos bastidores eu conto. Não posso contar ao vivo aqui, não. E aí, a gente tinha um compromisso. Às 13 horas, os portões estavam abertos para ele. O compromisso dele era às 14, mas os portões abriam às 13 horas. Eu sou meio adiantado e digo, olha, nós vamos sair daqui de casa 15 para as 9, porque 9 eu quero estar na pista. Mas parecia um reloginho. Quando deu 9 horas, a gente tava ali no trevo ali do Bepetran. Digo, olha a hora. Era 8h58 quando a gente chegou ali. Digo, olha, 9 horas. Vamos embora. Fomos para Maceió. Ia procurando um lugar para almoçar às 11. E poucas opções em Maceió, assim, né, nesse horário. A gente arrumou um lugar, 11 horas. Entramos, almoçamos. Comemos uma sobremesa deliciosa. Ficamos ali. Até 12h10 estávamos pertinho da Estácio, que é a faculdade onde ia ser esse negócio aí, esse exame dele. Nós chegamos na porta da escola 12h40, mais ou menos. Esperamos ali, numa sombrinha. Ele foi lá, conferiu. Quando deu 13 horas, ele foi lá. Ele entrou. Eu digo, pronto, eu vou ficar aqui mofando no sol uma hora. E o pior, rapaz, é que não tinha sombra no lugar onde eu tava, não. Entendeu? Não tinha sombra em lugar nenhum, Roberto. E eu dentro do carro com os vidros abertos. Digo, rapaz, o cara vem aqui, vai roubar tudo aqui. E só tinha uma árvore e tinha um infeliz lá parado na sombra. Vontade de dizer, sai daí. Né? Mas eu tava ali, Deus abençoe meu filho, tava ali dentro do carro. E, pra minha surpresa, 1h20 ele saiu. Eu digo, oxe, já terminou, pai, vamos embora. Ou seja, se a gente tinha até 2 horas para entrar. Agora, para você ver, o que é que meu filho me disse hoje? Painho, teve uns sem noção. Escuta isso, não foi aqui em Alagoas, não, foi em outro estado. Teve uns sem noção que estavam conversando na porta do local onde ia ser esse negócio aí. E os dois perderam o horário. Tu já imaginou você enfrentar um concurso com 137 mil vagas? Tu passar, só tem 470 vagas, o cara passar e ficar conversando potoca na porta do negócio e perder o horário. Resultado, os meninos fizeram o exame, mas foi constado numa ata. A banca do concurso, bem como a Polícia Federal, pode eliminar.
Aí o cara vai dizer, não, rapaz, você pelo amor de Deus, amigo, depois você conversa. Depois de ter passado por todo o processo seletivo, o mais difícil. Entendeu? Mas é assim, André. A gente lá começa, assim, desde o infantil, né? Essa questão do horário de chegada, uso do uniforme, não é? A gente sabe ali que as crianças querem chegar na hora. Muitas vezes o atraso não é da criança, é do pai. Sim. Né? Aí a gente já vai conversando com aquele pai, porque assim, uma criança assídua que chega na hora certa, que não falta aula, é diferente de uma criança que não chega no horário, que chega atrasada, já chega ali com vergonha, né? Porque está chegando fora do horário. Então a gente já começa a pegar no pé lá na educação infantil. Criando esse hábito. Já criando um hábito, né? No Fundamental 1 a gente vai fortalecendo ainda mais esse hábito, né? Para que a criança também tenha autonomia e diga ao próprio pai: pai, eu preciso chegar cedo na escola, não é? É se programar mais cedo, gente. Sai de casa mais cedo, não é? A gente sabe que, assim, a gente tem que trabalhar, não é? Tem as nossas obrigações, mas ali você tem que ver que você está pagando também. Você está investindo no futuro do seu filho, não é? Então, o pai também tem que fazer a parte dele, não é? Tem que acompanhar também junto o processo com essa criança. Verdade. Não é? Não é só chegar e depositar na escola e tá pronto. Não. O pai precisa, né? E assim, eu agradeço a Deus os pais que eu tive. Porque nesse sentido aí, eles não precisavam mandar a gente estudar, não. Porque assim, você ser filho de professor, né? Que meu pai era professor do Colégio do Conselho, do Quintela, minha mãe também. Mas eles sempre fizeram questão de nos dar a melhor educação que tinha. Então, a gente estudava em escola particular. Mas a gente viu só deles. Então, a gente estudava. Estudava muito. Não precisava, não, meu pai mandar eu estudar, não, nem meu irmão. A gente estudava porque a gente via o esforço deles para nos dar o melhor. Não é? Uhum. Porque, André, dinheiro a gente pode ter hoje. Né? Uhum. Muitos pais às vezes se matam de trabalhar para deixar uma herança enorme para os filhos. A maior herança é a educação. Aí, de repente, aquele menino, em menos de um ano, torra o dinheiro daquele pai. Aí não deixou a educação. E aí? Então a educação ninguém tira. Jamais. Jamais. Então, como meu pai sempre dizia, para o país sair do que está, o segredo é educação. Não tem outra. Exatamente. Porque você, com a educação, você vai encontrar um emprego, né? Você... Nem todo mundo nasceu para ser doutor. Sim. Né? A gente sabe. Eu não nasci para ser doutor. Nem todo mundo. Mas, como eu digo a você, todas as profissões são profissões. E se você se dedicar àquela sua profissão, ao que você quer, se você ama aquilo que você faz, você vai se dar bem. Concordo plenamente com você. Você vai se dar bem. Porque às vezes a gente vê até alunos nas escolas mesmo, que tiravam 10, conseguiam passar no curso que queriam, né? Que achavam que queriam. Se formam, depois ficam uns adultos frustrados. Porque não era realmente aquilo que queria, né? Tem isso também. E uma coisa, sabe, Luciana, a gente percebe, e uma coisa que eu percebo no Brasil. Você falou que nem todo mundo nasceu para ser doutor, é verdade. Eu não tenho nenhuma vocação para medicina. Você tem ideia? A Valéria, minha esposa, ela sabe. Quando eu tô doente, Luciana, eu fui representante farmacêutico por muitos anos. E claro, eu sei como usar um remédio. Mas acreditem, gente, eu não me automedico de jeito nenhum. Eu falei pra vocês, passei uma semana afastado daqui, tive uma sinusite crônica, eu nunca tive esse trem, nunca peguei esse negócio. Fiquei afastado uma semana daqui.
E Valéria sabe, eu marquei uma consulta com o otorrino e fui lá. E ele passou. E eu, entre aspas, eu mais ou menos sabia o que ele poderia prescrever. E eu poderia chegar na farmácia e dizer, me dê um negócio desse, me dê outro, me dê... Entendeu? Mas eu não sou médico, eu não tenho essa prerrogativa, né? É por isso que a gente vê algumas atrocidades que estão acontecendo. Estava falando com minha esposa sobre isso hoje. Como é que uma pessoa que faz um curso de 15 dias vai fazer um pilidifenol na cara de uma pessoa? Matou o cara em São Paulo. Eu não sei quem é pior, se é o paciente que vai para uma pessoa dessa, ou se é a pessoa que faz um curso de 15 dias e sai colocando na rede social que faz isso, que faz não sei o que, não faz. Sabe, gente, eu tô falando há 12 anos. Sabe? Você pode ser borracheiro, agora cada um no seu quadrado. O médico não pode ser borracheiro, o borracheiro não pode ser médico. E ponto final. Sem desmerecer nenhum, sem desmerecer o outro. E assim, são duas profissões que ficam muito em alvo, né? O professor, que não pode errar, né? Porque o professor, ele tem que se capacitar, ele tem que estudar, porque tem que estudar sempre, né? Sempre. E para passar o conhecimento para o aluno, né? E também ao passar esse conhecimento, tem que ser assim, o professor mediador da aprendizagem. E não entregar de bandeja, né? Porque esses meninos precisam pensar. Com certeza. Né? Precisam pensar. Então, o professor é uma pessoa que não pode errar. E o médico, que está lidando com a vida humana, né? Esse. Né? Porque o que é que hoje em dia a mídia aí, né? Da inteligência artificial, né? Que todo mundo aflito, dizendo que a inteligência vai substituir o professor, vai substituir o médico, vai substituir isso e aquilo. Não, gente. É claro que precisa de regulamentação, precisa. Mas jamais vai substituir um médico. Nunca vai. Nem um professor. Ninguém vai substituir um médico nem um professor. Eu estava assistindo uma meme lá na internet que eu vi. Aí era um médico que se formou através do IA. Meu Jesus. Ia ser operado justamente por outro médico que estudou pelo IA. Aí lá no momento da cirurgia estava o médico lá no computador lá dele perguntando como era que ele iria fazer o procedimento. Dá pra tu? Dá pra tu? Pois é. A Jane Cleide diz assim, ó, verdade, acho primordial a família participar da vida escolar do seu filho. Entendeu? Então é isso, André. O que a gente faz é assim, é claro que a gente exige, né? Porque a gente tem que exigir, o pai quer um resultado, a escola também quer. Mas eu digo a vocês, tem alunos que nos surpreendem, tem alunos que não são aqueles nota 10 e ingressam na faculdade porque assim, tinham um conhecimento e tinha a cabeça fria. Consegue passar. E hoje são excelentes médicos. Eu estava na viagem de ontem, Luciana, eu estava conversando com meu filho. Eu já disse aqui, tenho até evitado continuar por questões até óbvias, né? Meu filho passou no concurso da Polícia Federal para agente de Polícia Federal com 20 anos. E nessa viagem que nós fomos para Maceió, nós fomos para a última consulta, a junta médica ia avaliá-lo ontem e foi feito isso e ele passou novamente, claro. E no meio da viagem eu olhei para ele assim, tu tem noção do que tu fez? Ele olhou para mim e disse, eu ainda não, painho. A ficha não caiu ainda muito não, né? Muito novo. E eu me lembro, né, de alguns anos atrás, vou repetir aquele dia que eu entrei desesperado ali naquela escola. Luciana, eu vou dar uma pisa da boba nesse menino. Entendeu? Eu vou me matar, né? Vai não. E aí, pois é. E você vê que a questão da Polícia Federal, por exemplo, o concurso da Polícia Federal teve redação.
valeu 20 pontos. Meu filho tirou 18,9. Quase 19. E foi por onde? Foi por causa de quem? Você entendeu? Então, Aí- muitos amigos dele estão fazendo medicina, direito e outras coisas. Ele resolveu trilhar outro caminho. Cada um tem o seu sonho e deve persistir em luta desse seu sonho. E você já pensou se naquele dia você tivesse desistido da sua vida ou do seu filho? Pois é. O que foi que eu disse? Toma o É que ele videogame gosta. dele. Toma o videogame dele. Toma o videogame. Pronto. Exatamente. Resolveu o problema do dia. Esse negócio aí, por exemplo, do telefone celular, eu já tinha falado. Eu só acho que a sociedade não deve dar ao Estado o poder nem a prerrogativa que deve ser da família. Isso. Eu vou explicar. Esse negócio do celular, por exemplo, se eu fosse professor, não precisava lei. Se eu fosse um professor, não precisava uma lei para dizer não vai usar celular. Eu dizia aí, olha, todo mundo com o celular desligado. Se tocar é -1. Se o celular tocar aqui, vibrar aqui é -1. E você pode chamar seu pai, sua mãe, o presidente, o senador, o Alexandre de Moraes, você pode chamar quem você quiser. Aqui quem manda sou eu. E pronto. Não precisava lei se eu fosse professor. Mas, graças a Deus, ou não, veio uma lei e proibiu. Pronto, não usa. Eu não sei, você, na marra. acho que você lembra no dia que eu vim aqui com a Gineide Castro. No dia Sim, que a gente claro. falar sobre neurociência, né? E a gente Sim. falou um pouquinho sobre o celular. E que eu falei que não precisaria uma lei para proibir o celular à escola, porque quem dá o celular ao filho? O pai. O pai. Não é? E assim, é como eu digo, lá na escola, o que acontecer com o aluno, a gente vai comunicar. Exatamente. Não é? A gente vai comunicar. Agora, você entrega isso aqui para o seu filho sem você fazer nenhuma vistoriar, né? Você olhar pelo menos o que é que o seu filho está vendo, né? Porque isso aqui é um mundo Sim. E aberto. aberto. Aqui ele tem contato com Com tudo. tudo. Aí esse menino se tranca no quarto com esse bendito celular. Né? Vai trabalhando na rua. O pai não sabe nem o que o menino está fazendo, com quem está falando. Você vê aí o caso de pedofilia, Sim. né? Pesado. Sim. Você vê aí agora as questões dos desafios, né? Os adolescentes. É, cada loucura Cada loucura absurda. pior do que a outra. Pior do que a outra. Outra coisa, a questão do celular também veio assim essa lei para a questão do bullying e do cyberbullying, né? Que o pai responde. Mas precisaria de lei? Não. Não, era só educação. Só educação. É uma educação que é de casa. É aquilo que o professor Carmino falou, é só educação. Se você educar, tá tudo certo. Meu pai só vai olhar para mim. Eu já sabia o recado. Pois é. Luciana, eu tô aqui já no meu tempo, tá? Quero lhe agradecer por ter vindo. Um detalhe, viu, gente? Na sexta-feira, véspera do Enem, tá? Dia 7, na sexta-feira, dia 7, a gente vai ter um encontro aqui, novamente, com a Escola Alternativa, com a Luciana. Você tá ligado no tema da redação? Você acha que vai cair o quê de tema da redação? Vamos tentar trazer a professora de redação, que é uma fera, tá preparando essa galerinha aí. As possibilidades do tema 2 dias antes da prova. Então a gente vai receber essa professora aqui juntamente com a Luciana. E são os laboratórios lá também são todos os sábados. Perfeito. Todos os sábados. Você segue Não aí. é possível que não saia o tema, né? Pois é. E aí vocês segue aí @Escola Alternativa no Instagram, você vai ver o endereço, o telefone, tá? E como você faz para chegar lá, tá certo? Então siga aí @Escola Alternativa, tá aí na tela. E vamos marcar também, André, porque logo depois, assim, a gente vai já lançar nossa campanha de matrícula, temos novidades aí para 2026. Perfeito. Aí a gente vai marcar pra gente Falar sobre isso também. falar sobre isso, né? Aquele presentinho, né, ao pai. Perfeito. Né? Perfeito. Muito bem, amanhã receba a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e o tema, antes que doa, 7 hábitos que reduzem o risco de câncer de mama no seu pet. Imperdível amanhã o Saúde em Foco. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Albertinho, por ter vindo. Obrigado a Luciana e a todos que acompanharam a nossa entrevista aqui. Boa tarde e até amanhã.